E aí pessoal, e aí feras, tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Bom demais, então bora para mais um vídeo, bora para mais uma aulinha entre aspas de conhecimento, ok? Mas antes de eu começar o vídeo que eu falarei sobre a história e a evolução dos computadores, gostaria de pedir vocês que vão na descrição, né? Assistam meu vídeo de introdução, aonde eu falo o objetivo e as ideias do canal, ok? Para vocês ficarem cientes, já ter aquela ideia de como o canal vai se comportar e etc, ok? Assistindo lá, peço que vocês também curtam a fanpage, curtam a página do canal, lá vai ter dicas, curiosidades, histórias e etc, ok? Peço vocês também que se inscrevam no canal, deixe seu like nesse vídeo, na introdução, para que vocês já, nunca percam um conteúdo que eu postar aqui. Ative o sininho para isso também. Deixe seu feedback, que é muito importante, e eu peço a vocês, ok? Dicas, curiosidades, ideias de vídeos, de tutoriais, de jogos, ok? Para tudo para abranger mais o canal. Espero que vocês gostem desse vídeo que eu iniciarei agora e que vocês continuem comigo nessa caminhada do YouTuber aí para muitos conhecimentos, muitos jogos, muita diversão, ok? Então bora lá. Fiz um slide para eu poder já acompanhar tudo que vou ler e falar para ficar mais fácil de apresentar, ok? Começando aqui, computador, né, a história da computação, a história e a evolução dos computadores. Começando falando sobre as capacidades de um computador. O computador, pessoal, trabalha com inúmeras atividades, ou seja, simultaneamente ou não. Você pode jogar somente um jogo, ou você pode jogar um jogo, ver um vídeo no YouTube, abrir um documento no Word. Trabalha de várias formas. Pode controlar industrialmente algumas máquinas, pode criar robôs, pode controlar robôs, pode mexer com algoritmos, pode fazer cálculos complexos, né? Você pode, dentro de um computador, se divertir, jogar jogos, assistir Netflix, YouTube, gerações de imagens virtuais, né, naqueles seus joguinhos, né, que você joga no Epic, que você joga no Ultra, que você se diverte aí, né, cada vez mais uma opção, né, entre Ultra, Alto, você usa mais FPS, né, e você precisa de um computadorzinho melhor. Temos aqui a capacidade de armazenamento e de processamento de dados. Todo computador tem essa capacidade atualmente, ok? O armazenamento nós logo lembramos do hard disk, ou seja, do HD, né, que salva todos os nossos arquivos. A capacidade de armazenamento e processamento de dados inclui isso, tá? O armazenamento, o HD e também a memória RAM, né, que salva assim suas tarefas, seus dados simultaneamente e apaga logo que você desliga o computador. Processamento de dados, né? Tudo que você faz está sendo processado e etc. Ok, pessoal? Então, o que se entende por computador? O que se entende? O que você entende sobre computador? Está aqui um sistema físico que realiza algum tipo de computação que eu acabei de citar acima, né? Ou armazena, ou processa, etc, etc, etc. Então vamos falar agora nesse slide sobre os primeiros computadores. Né? Aqui aparece o John Napier, né, que nasceu em 1550 e veio a falecer em 1617, que foi um escocês inventor dos logaritmos. Também inventou os ossos Napier, né, que eram tabelas de multiplicação gravadas em bastão, o que evitava a memorização da tabuada. Mas a primeira máquina de verdade foi feita por Earl Schickard, né, fazendo cálculos simples de somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? Mas também essa não foi logo lá a sua primeira máquina inventada no mundo. Por quê, pessoal? Porque ela veio assim durante a Guerra dos 30 anos, então poucas coisas foram documentadas sobre ela, então a gente não considera tanto a primeira máquina a ser inventada. Mas logo depois, mesmo com uma um declínio de cálculos, foi a primeira máquina, né, construída por Blaise Pascal, né, que construiu a Pascaline, essa imagem aqui da direita, né, que fazia cálculos de somar e subtrair. Fez para ajudar o seu pai, né, na computação dos impostos na França. Então isso já foi um avanço. E logo depois, Leibniz ele trouxe um aprimoramento em cima dessa máquina calculadora de Blaise Pascal. Certamente um aprimoramento, né, traz provavelmente cálculos a mais, velocidades a mais, ok? Então, pessoal, vocês veem que
nesses primeiros computadores, tudo era de entrada matemática, de entrada numérica, então nada demais, mais na base da calculadora, da não memorização e tudo mais. Seguindo o slide, nós veremos aqui a evolução dos computadores, começando da primeira geração, que foi lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que eles criaram o ENIAC para, né, aquele controle ali dos cálculos de trajetória balística. Ou seja, era muito grande, trabalhava com válvulas, gastava em cerca de 200 kW e tinha em cerca de 19.000 válvulas, que eram grandes e lentas, né? Construído por John Adam Presper Eckert e John Mauchly, capaz de fazer até 500 multiplicações por segundo. Vemos aqui 30 toneladas, 18 metros de comprimento por 2,5 de largura, né? E mais rápido que o Mark I, que foi assim aproximadamente um modelo de John von Neumann, que também trabalhava com válvulas, era pesado, era grande, né? Consumia provavelmente muito também. Então, falando agora do modelo de John, formalizou o projeto lógico de um computador. Isso foi uma das ideias dele. Então ali já estava começando a pensar mais na programação, fora da numérica e tudo mais. Sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador, que anteriormente, bem lá no passado, lá junto de John Napier, um pouco depois, que eles liam cartões perfurados numa fábrica de têxtil, né, que construía aquilo. Então, a partir daquela lentidão demais, daquele horrível armazenamento de ler cartões e etc., eles pensaram ali já um armazenamento já dentro do computador, dentro da memória. Primeiro computador a funcionar como um programa armazenado, de acordo com o modelo de von Neumann. Logo depois, pessoal, aqui ainda na primeira geração, vieram o NIVAC e o IBM 650. O NIVAC 1 veio em 1951, essa imagem abaixo, desenvolvido por Eckert e Mauchly também, com diminuição das válvulas, ou seja, já passou de 19, 18.000 válvulas para 5.000. Então a lentidão provavelmente diminuiu, porque eles não iriam diminuir as válvulas sem diminuir a velocidade, né? A adição ali já começava a gerar em torno de 0,5 ms e multiplicação em torno de 2 ms, né, microsegundos. O armazenamento já trabalhava, né, com a banda magnética, né, um dos primeiros armazenamentos, se não o primeiro, a banda magnética. Essa imagem aqui que vocês estão vendo. Logo após, o IBM 650 aparece em 1954, né, com essas dimensões aí que vocês estão vendo. Que precisava de muita potência elétrica. Nessa imagem direita você vê uma moça mexendo, era grande, né, e tudo mais. Já na segunda geração, pessoal, entre 1957 e 1964, começaram a construírem os computadores mais rápidos e menores em relação às válvulas, né, que eram os computadores com transistores, né? E o transistor exercia uma função de executar operações lógicas. TREDC foi um computador inicialmente, né, com os transistores, né, um primeiro modelo de computador totalmente transistorizado, né? A TREDC, aqui vocês têm a resolução das abreviações, né? Também o PDP logo depois veio em 1954, né, que foi conhecido famoso a questão do hacking no Meet e tudo mais. O PDP também foi um hardware original usado para jogar o primeiro videojogo na história dos microcomputadores, Steve Hauser Space War. Na terceira geração, entre 1964 e 1980, que durou bastante, substituíram os transistores para os circuitos integrados. Ou seja, logo aí já aparece o Altair 8800 em 1975. Foi o primeiro computador pessoal portátil produzido industrialmente por empresas e indústrias para venda. E logo depois o Apple II em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, que já aparece assim, né, Steve Jobs, que a gente conhece bastante hoje. Então, certamente foi uma evolução muito grande naquela época, até porque a terceira geração durou bastante, né? Aproximadamente 16, 15, 17 anos. E por aí já criaram circuitos integrados. Beleza, pessoal?
Logo após a quarta geração, em 1980, já construíram-se os CPU, né? A unidade central de processamento, o cérebro do computador, que trabalhava por volta de 100 mil informações por segundo, usados em micros de 8 bits, né? Nessa quarta geração apareceram os IBM PC, que também, aqui PC nós vemos que o Altair também já trabalhou com PC, né? Que é o Personal Computer, né? Que é um computador pessoal, portátil ou até mesmo. Em 1981, o IBM aparece, sendo lançado pela IBM Corporation, com clock de 4.7 MHz, microprocessador Intel 8088, tornando-se o PC mais vendido da história, né? Aumentaram-se já o clock, né? Incrivelmente 4.7 MHz, que hoje você sabe que nós trabalhamos com o GHz. Logo após o Macintosh, essa imagem do meio, né, que foi lançado em 1984, que foi com o primeiro computador de interface gráfica, ok? Uma interface gráfica até mesmo mais elaborada. O Intel 4004, né, lançado em 1971, né, um primeiro processador com um chip só, né, dentro desse processador, fazendo todas as tarefas com 4 bits, mas era usado mesmo para as calculadoras, né, trabalhando ali naqueles megahertz e gastando até 11 microsegundos ms para os processamentos das instruções, né. Temos a imagem ali do C4004. Pulando e ainda continuando na quarta geração, temos a arquitetura x86, né, conhecida assim pelo fato dos processadores na época ter a terminação de 86 sempre, quase sempre, ali próximo da década de 70, usando seus inéditos e brilhantes 16 bits, com clock de 5 MHz. Então já aumenta ali um 0.3 MHz, 0.4 MHz, uma velocidade mais alta, uma evolução já melhor, né? Assim como o 386 e o 486, né, próximo ali da década de 80, trabalhavam com 40 MHz e 100 MHz respectivamente. O 386 trabalhava em modo cooperativo, entre uma escala de tarefas, né, de programas a cada vez, um programa agora, um programa depois, um escalonamento de tarefas. Logo, o 486 já avançou um pouco, trabalhando com mais megahertz. Eles executavam programas e outras coisas ao mesmo tempo no PC. Então, isso já era grande evolução, ok, pessoal? Aqui chegamos ao fim do nosso slide e fazendo um resumão assim de todas a evolução dos computadores, vemos que evoluíram de entradas matemáticas e numéricas até os microprocessadores, né, aparecendo ali já a Apple, a Intel, que é grandes empresas hoje em dia. E lembramos que na nossa evolução de hoje, nós já temos as placas de vídeo, né, que traz a nossa interface gráfica, temos os processadores que hoje em dia tem muitos processadores que são rápidos, que trabalham com gigahertz, e uma nova modalidade de cores, né? Não é mais um core, é 2, é 4, é 6, é 8. Então é muito importante tudo isso, as velocidades de clock, as velocidades de bit, isso tudo já mudou bastante, isso tudo daquele do início veio chegar até hoje bastante eficiente para nós podermos jogar nossos joguinhos e tudo mais, né, pessoal? Fazer nossos estudos e tudo certo. Obrigado pelas suas atenções, espero que vocês gostem desse assunto, que vocês compartilhem com seus amigos, que vocês também saibam que gostam desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo chique e interessante. Deixe seu feedback, que eu falei que é muito importante. Deixe seu like, né? Curtam a fanpage e assistam um vídeo de introdução para vocês entenderem melhor toda a ideia e objetivo do canal. Muito obrigado, pessoal. Foi muito show estar aqui falando com vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e fui!